Bom dia, retornando aos nossos estúdios ao vivo para você, para continuar o nosso quadro de entrevistas. E antes disso, eu vou pedir para o Matheus deslocar a imagem externa, porque a tão aguardada chuva chegou em Nova Prata e não temos nem sinal de raios de sol. O céu permanece cinza e a gente vai torcer para que ela caia levemente para dar uma refrescada no abafamento e auxiliar aí as lavouras que precisam de água nesse momento, e também o nosso manancial do Arroio Retiro para nossa barragem. Vamos torcer que a chuva permaneça aí durante essa semana. Bela imagem, fazia muito tempo que a gente não via isso no céu de Nova Prata. Chuva hoje pela manhã acontecendo aqui, e você acompanha ao vivo pelo Conecta News. Dando prosseguimento à nossa série semanal de entrevistas especiais com profissionais da saúde, autoridades técnicas que estão diretamente ligadas às circunstâncias de prevenção do coronavírus, a gente recebe com exclusividade o farmacêutico Sérgio Mioto Júnior, que trabalha na área e que vai tirar algumas dúvidas para o nosso telespectador acerca dos procedimentos de prevenção e limpeza, o famoso álcool gel, as máscaras e muitas vezes os medicamentos que são usados e que são muito requisitados nesses dias. Sérgio, muito bom dia, é um prazer recebê-lo, a gente agradece a disponibilidade de vir até os nossos estúdios nessa manhã, trazer boa informação e trazer informação de credibilidade para o nosso telespectador que nos acompanha. Inicialmente, peço teu nome, a tua formação, há quanto tempo trabalha na indústria da farmácia que atende aqui na nossa cidade, para que o nosso telespectador te conheça. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o programa. Então, minha formação é como farmacêutico industrial, farmácia em ênfase em farmácia industrial. Nós iniciamos as atividades em 2003, então fazem 17 anos, né? Tem bastante tempo aí no mercado. Bastante tempo. Comecei com manipulação, hoje a gente tem a farmácia com manipulação e com drogaria, né? Venda de produtos industrializados e a manipulação. Então, a gente está há bastante tempo no mercado, né? E a formação minha foi em Passo Fundo. E eu acabei de concluindo uma pós-graduação em farmácia clínica, né? Uma área mais voltada para atenção no paciente. Ótimo, então aí já credencia para o nosso telespectador conhecer o Sérgio, que tem mais de 15 anos de experiência aí por 17 baixo, anos. 17 anos, atende aqui no centro da cidade com o estabelecimento comercial dele, que vai nos tirar algumas dúvidas aí, porque o Sérgio está no comércio, sabe o que está acontecendo, é uma opinião técnica que tem respaldo para levar essa informação. Eu quero começar te pedindo, Sérgio, para a gente ir desmistificando algumas coisas em torno do álcool gel ou dos desinfetantes. Qual é o procedimento e quais são os desinfetantes que a gente pode usar para a prevenção de contágio do coronavírus? Então, basicamente, o primeiro cuidado que a gente tem que ter com as mãos, né, como a gente se fala, porque as transmissões do coronavírus são basicamente como? Através da respiração, né, seja pelo falar das pessoas, essas gotículas que o vírus se aloja, então, seja no espirrar, seja no tossir, seja no falar, ou no contato íntimo, um abraço, um aperto de mãos, um beijo, ou quando essas pessoas com o vírus encostam em alguma superfície e uma pessoa sadia vai lá, encosta também nessa superfície e acaba tocando no olhos, nariz, boca e acaba entrando na circulação e sendo contaminada com o vírus, né? Então, na verdade, o que a gente faz, o álcool 70 que a gente muito fala seria a concentração ideal do álcool, né? Existem vários tipos de álcool que a gente encontra ali no mercado. O que é essa numeração? É o 70, o 43? Como é que funciona isso? Explica para quem é leigo. Então, 70 seria o grau alcoólico. Quanto de álcool tem no álcool, né? 70 álcool a 70% de etanol, de álcool etílico. Sim. 30% é água. 42 significa que tem 42 de etanol e o resto de água, né? Então, a concentração de 70%, segundo estudos, é a mais efetiva no combate a tanto vírus como bactéria, né? Vamos pegar o vírus corona, que é o que está em pauta hoje, né? O vírus, então, é constituído de um material genético, DNA ou RNA, envolto por uma lipoproteína, uma camada. Vamos imaginar um ovo, né? A casca do ovo seria essa membrana, essa lipoproteína, e a parte interna seria o material genético do vírus. Para conseguir
romper essa membrana, né, o álcool tem que ter uma certa concentração de água que facilita a entrada, né, e a morte ali do vírus, e também essa presença de água aumenta o tempo de contato do álcool com o vírus. Então, por exemplo, um álcool com alta concentração, além de ele não ter a mesma eficácia para entrar destruir essa parede celular, ele tem um tempo de evaporação maior. Então, a eficácia pode ser muito reduzida ou até pouco provável, né? Você falou também de outros produtos, né, Tiago? Sim. Então, o cuidado básico é a lavagem das mãos. Lavagem das mãos com o quê? A gente fala em sabão, né? Até a gente estava comentando antes, né? Na verdade, o sabão seria detergente líquido, né, que a preferência pode ser antisséptico ou não, né? Porque também o detergente líquido, sabonete líquido, mas sabão não é o sabão, não precisa ser exatamente o sabão em barra, né? Sim. Qualquer produto abrasivo, como a gente estava falando dessa camada aí que o vírus tem, né? Ela tem uma lipoproteína, então ela tem um percentual de gordura, né? E o sabão também, a gente sabe que o sabão limpa a gordura, né? Sabão, detergente, sabonete líquido, né? Então, esse cuidado básico aí acaba destruindo, né, a lavagem com água, no modo correto, pegando toda a mão, pegando as unhas, que vai levar no mínimo 20 segundos, né? Acaba também tendo essa destruição do vírus. Sim. Na ausência desse cuidado, Thiago, então a gente nem sempre é possível lavar as mãos. Você está no ônibus, você está em algum local público, né? Como é que você vai lavar as mãos? Colocou a mão em algum lugar de alto contato de pessoas. Num ônibus, por exemplo. Exato. Até você sair e conseguir, antes de passar a mão no rosto, que isso aí deve ser evitado ao máximo, né? Sim. Mas, por exemplo, no contato, é a principal forma de transmissão, né? Encostou numa superfície, colocou a mão no rosto, coçou o olho, coçou a boca, então a chance de transmissão aumenta muito, né? Então, nem sempre é possível você lavar as mãos com água e sabão, detergente ou sabonete líquido. Nesses casos, você usa álcool gel. Tá. Outras substâncias que você fala, por exemplo, hipoclorito, existe até clorixidina. Hipoclorito você pode usar em superfícies, né? Seria cloro? Cloro, hipoclorito é o cloro, né? Que boa, que boa, exatamente. Lava a mão com que boa, fica bem cheiroso. Fica bem perigoso de contrair uma reação, né? Sim. Mas afinal, são produtos para superfície, né? Como muitos álcools de mercado em outra concentração você usa para limpeza de superfície, não nas mãos, né? Mas então, basicamente, água e detergente, água e sabão. Água e detergente, água e sabão. Álcool gel quando não for possível. Tá, álcool gel. Então... E cuidados, né? Álcool líquido, posso usar também, Sérgio? Boa pergunta, Thiago. O álcool líquido, estando na concentração de 70%, né? Que foi o que a gente falou, tem exatamente a mesma eficácia do álcool gel. O que é o álcool gel, na verdade? Vamos explicar como é que se faz, né? O álcool 70... Então, que é o álcool líquido. O Sérgio vai demonstrar para nós também como é que se usa, como é que é a aplicação. Então, ó, a gente trouxe aqui um álcool 70, que é o álcool líquido, né? Então, a pessoa pode usar com a mesma eficácia do álcool gel. Importante saber, daqui a pouco o pessoal está correndo para comprar álcool gel e tem álcool líquido sobrando. De uma forma até mais barata, né? Pode não ser tão prático, né? Ele tem mais facilidade de escorrer, né? Não sei se a gente vai conseguir demonstrar aqui, né? Fica ligado. Isso aqui é uma válvula em spray, né? Então, ela facilita a aplicação. Eu estou aplicando na minha mão. Vamos cobrir a superfície aqui. Ok, aplicou. Então, é a mesma coisa que tivesse o álcool gel. Primeiro movimento aqui. Esfrega aqui, entre as mãos. Os dois lados, pode até as unhas aqui. Quem tem as unhas e cheias aqui de no terra pulso, embaixo, né? fica Então, lembrança. todos os movimentos a gente vai passar aqui, vai passar a entrelaçar. Tem vários sites que explicam o movimento de limpeza, né? De mãos, tanto da lavagem como da aplicação do álcool gel, né? No álcool, geralmente, a gente não faz todo o procedimento que faz numa lavagem, até porque ele tem uma evaporação mais rápida, né? Tá. Olha, ele já secou, como o álcool gel já teria seco, né? Mas, então, tem que passar em toda a superfície ali, depois de contato com alguma coisa, e o álcool 70, ele tem a mesma eficácia. Olha só, informação importantíssima, tirando uma dúvida de muita gente, né, Sérgio? Isso, só para nós. Álcool 70, o álcool líquido, o álcool comum que você acha no mercado, colocar em uma embalagem de aspersão, vai ter a mesma eficácia que o álcool gel. Se for na concentração de 70%, lembrando tudo que a gente falou, né? 70% é a concentração ideal para quebrar essa membrana proteica, essa lipoproteína que envolve o vírus, tá? E ter essa eficácia de causar morte do vírus. Olha a importância dessa informação.
Álcool 70 pode ser usado na forma líquida para você fazer sua desinfecção. Então não tem álcool gel no mercado, que essa é uma realidade que a gente vai falar também hoje. Usa o álcool líquido. Isso. E como é que é a aplicação do álcool gel? Então, o álcool Sérgio? gel é a mesma coisa, o que ele está mudando, a gente viu que o outro é líquido, né? Sim. Então, aqui tem uma forma de gel, você aplica igual, só que olha como ele fica diferente, ele fica um gelzinho na mão. Mas você espalhando ele vai sumir igual, ó. Aqui ele já está líquido. Olha aí, passa dos dois lados, passa na Nos dois lados, passa aqui, entrelaça as mãos, pode passar as unhas aqui. Tipo, coça a mão como se fosse... Isso seria o procedimento de lavagem, né? Tá. E na lavagem você lava o pulso também. Importante, esses são os movimentos. Vários sites, né? Procurar sempre informação, mas tem vários locais vários sites confiáveis, né? Que ensinam como lavar as mãos, né? A lavagem tem que durar, hoje recomendado é 60 segundos, né? Mas no mínimo 20 segundos, né? Fazer todos esses movimentos, né? Tem desde como começa, entrelaça, passa para pegar toda a superfície da mão e do pulso, né? Cuidados bem pequenos aí que a gente tem que ter nesses dias. E tem álcool gel incolor e tem colorido. Tem diferença? Qual é que é essa situação? Boa pergunta. Então, o álcool gel, na verdade, a eficácia dele é 70%. Tá. Se você adicionar um corante, alguma essência, próximo a 70%, né? Você tiver 68% também é muito Sim. eficaz. Mas então, você adicionando corante, essência, mais por uma questão de você ter um cheiro, você ter uma Sim. aparência. Mas assim, a minha opinião, o que eu acho, o álcool gel, você acrescentando outras substâncias, por exemplo, essência, corante, você só aumenta o risco de, você está colocando mais coisas no produto, aumenta o risco de ter uma alergia, alguma reação, mas não vai influenciar em nada na eficácia, ele é igualmente eficaz. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Existe uma quantidade mínima indicada da aplicação do álcool gel? Existe uma quantidade máxima? Tem alguma contraindicação? Pode ocorrer um problema, vamos dizer assim, um problema posterior se usar sem medida alguma? O que tu indica nesse sentido? Não, na verdade, assim, reação, a pessoa pode ocorrer o ressecamento das mãos, que é normal, né, com o uso de álcool, né? Quanto mais substância, então, por exemplo, a pessoa que tem a sensibilidade a perfumes, alguma coisa, né? Se colocar um álcool com essência, tem maior risco de desenvolver. Importante Corante saber. também pode ter reação, né? Tá. Mas, assim, a quantidade é a quantidade que cubra toda a superfície da mão. Tá. Não existe um mínimo, mas claro que a pessoa não vai botar 100 ml de álcool, não vai botar um balde de álcool, que não vai ser mais eficaz. Um pouco de bom senso, não adianta se batizar com o álcool. A quantidade que você veja que toda a mão passou o álcool gel, todos os locais da mão, do dorso, da palma da mão, né, que estejam, que ele teve contato, né. Essa é a quantidade, né, então, mas não é um exagero, né. Sim. Não adianta, não adianta como se fosse lavar as mãos com álcool gel, né, como se fosse uma torneira. Não vai ter vai ter a mesma eficácia do que lavar na quantidade que... Olha lá, vamos, que é suficiente. Vamos colacionando aí as informações. Álcool líquido 70 pode ser usado. A quantidade pode ser, não precisa ser exagerada. Álcools colorido com essência, com cheirinho. É mais um componente que daqui a pouco não precisa ter. Não precisa, mas também pode ser usado igualmente, Pode né? ser Então, usado. se a pessoa prefere um álcool com cheiro, se quer usar com uma aparência diferente, não tem problema nenhum, Se ressecar a mão é um procedimento normal. É a própria do álcool. Como o sabonete, né? A recomendação é lavar a mão a cada 2, 3 horas. Sim. Também vai ocorrer um ressecamento das mãos, né? Mas nesse período não Pergunta, vai um risco que vale, né? Pergunta também. Sabão, sabonete, a gente pode falar rapidamente, tem o Protex, que elimina 99% das bactérias. Essa era um slogan corrente aí que a gente tinha. Tem a mesma eficácia que o álcool gel? Na verdade, são sabonetes antissépticos, principalmente para bactérias, né? Mas a recomendação é só álcool com sabão. A gente precisa do sabão para destruir essa barreira do vírus, né? Então não precisa usar o Protex, não precisa usar o antisséptico, usa água e sabão. Vamos já lá. está Sabão garantido. da nona? Dá para ser também? Também, né? Mas é uma vantagem, quando a gente fala sabão, indicado é um sabonete líquido. Tá, então é importante aí saber, daqui a pouco a nona fez uma puxada de uma baciada de sabão, né? Vamos utilizar esse que vem da indústria, que já tem uma concentração um pouco mais específica. Outra coisa, Thiago, só voltando. Então, Sim. Muitas coisas a gente às vezes vê álcool 70, mas tem que ver a especificação, se ele é para superfície, se ele é para as mãos. O risco de uma alergia num álcool que não for qualidade farmacêutica ou para uso
tópico nas mãos, Sim. né, não seria o indicado. Tipo álcool de posto? Isso aí, é um álcool que daqui um pouco tem 70%, mas não é um álcool que você vai usar nas mãos. Então vamos ter cuidado de não usar todo e qualquer tipo de álcool nessa circunstância. E Sérgio, eu acompanhei que essa semana, se eu não me engano, foi entre segunda ou terça-feira, são bastante notícias que vem, a gente muitas vezes não grava o dia correto. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela emitiu uma portaria autorizando as farmácias de manipulação a fabricarem o álcool gel na sua dependência. A fabricação de álcool gel anteriormente Para venda. era delegado só à indústria. Agora tu pode fabricar na tua farmácia e colocar à disposição, é isso mesmo? Exato. O grande problema é que as pessoas às vezes pensam assim, na farmácia de manipulação vai ter à vontade, né? Não tem Sim. na indústria. O grande problema que a gente está encontrando hoje são as matérias-primas para transformar em gel. Como você falou, o álcool 70, a gente ainda hoje ainda tem. O preço, infelizmente, Sim. acaba, o Brasil se comporta assim, o mercado se comporta assim, acaba aumentando, né? Mas, basicamente, para transformar o álcool 70 em gel, a gente tem dois componentes. O carbômero, que é vulgarmente chamado de carbopol, o produto Tá. mais usado para transformar isso, né? E um neutralizante. Então, você entra o carbopol em contato com o álcool 70, na concentração ideal, deixa em contato, usa um neutralizante, ele vai se transformar nessa consistência de gel. Vai fazer essa alquimia para chegar. Exatamente. O problema são conseguir esse produto, né? A farmácia conseguir comprar. Então, para se ter uma ideia, hoje eu não conheço nenhum distribuidor que tenha disponível para venda esse carbopol que a gente compra, né? Entendeu. Então, o que está acontecendo? A gente acaba tendo, infelizmente, a gente tem uma fila de espera, acaba limitando o álcool gel por pessoa, né? Não precisa a pessoa comprar um tonel. caminhão ali Sim. para depois não acabar nem usando, né? Então, a gente tem essa fila, vai seguindo a fila ali, a gente consegue... Não é uma indústria, né? Então, a Sim. gente consegue numa quantidade muito menor do que Sim. indústria, né? Mas a gente vai disponibilizando assim. Tem essa opção que você falou, a gente falou do álcool 70 líquido, mesma eficácia, embora ele seja um pouquinho mais difícil de manusear, mas igualmente eficaz. Então, diz para nós, Sérgio, a tua farmácia aí que está no centro, pode falar o nome dela, a gente não tem problema nenhum com isso. Está preparado para, tendo a matéria-prima, tu consegue fabricar e manipular isso em casa? Exato. Então, a nossa farmácia, Farmácia Confiança, bem na frente da praça, né? Sim. A gente ainda tem, Thiago, matéria-prima tanto de álcool 70 como de carbopol, mas é limitada, a fila Sim. está bem grande, a gente tem pedido da indústria, né? Tá. Então a gente está preparado ali, só infelizmente a gente não consegue comprar o suficiente matéria-prima para atender toda essa demanda. Então, para o consumidor entender, o Sérgio também demanda de matéria-prima, isso também encontra-se represado na indústria e conforme ele vai conseguindo, ele vai disponibilizando. Sérgio, fora esses picos de consumo que a gente teve há uns 10 anos atrás com H1N1 e agora Ótimo. com coronavírus, qual é o preço médio do álcool gel? Vamos colocar esse ano, então, Tá. antes desse surto, né? Em torno de R$15 ele custava uma embalagem média de álcool gel. Sim. Então, Varia muito a marca, essência, fabricante, porque o álcool gel, como a gente falou, então você pode colocar essência, você pode colocar óleo essencial, sim. muda um pouco da consistência, mas a eficácia, Então, Não vai mudar. uma embalagem média estava em torno de R$15. isto. O consumidor precisa ficar a par dessa circunstância. Pode mudar um pouco? Pode, porque o Sérgio acabou de dizer que a gente tem uma escassez de matéria-prima, isso acaba naturalmente elevando os preços. Mas se o consumidor se deparar com valores muito abusivos, ele cabe fazer a denúncia aos órgãos competentes, porque isso é uma prática aí que não é correta de se fazer nessa época, né? Tem um limite racional. É. E na tua opinião, Sérgio, profissional do mercado, já está há 17 anos nesse segmento, já passou por outras etapas aí de picos de consumo de álcool gel e de desinfetantes. Tu acredita que é correto haver um tabelamento de preços para álcool gel, para máscaras, para esse tipo de instrumentos de prevenção, por assim dizer? Qual a tua opinião a respeito disso? Eu acho que para tudo seria a gente teria que conter esse abuso de preço. Tá. Mas o mercado, infelizmente, se comporta diferente, né? Quando um produto é escasso, acaba
alterando o preço, como aconteceu com a carne, como acontece com a soja, como acontece com qualquer produto. Correto. Quando a demanda é muito grande e não existe matéria-prima, né? Então, hoje, praticamente, o álcool gel, a média é ter dobrado o preço, né? Então Em função, assim, ó, a farmácia não lucra mais. Claro que a gente sabe que tem gente que se aproveita. Tem sim. Então, por exemplo, assim, pessoas vendendo máscara em vários locais, uma máscara comum ali, R$5, sabe? Uma máscara. Sim. Nem é indicado máscara para as pessoas hoje, né? Então, esse assim, era um ponto que eu queria chegar. A gente vê as pessoas circulando com máscara, mas não se é tem essa necessário. eficácia. Se a pessoa tiver contaminada ou com vírus, mas a primeira medida, procura não sair ao público, procura evitar sair de casa, né? Procura se relacionar com menos ou chegar perto do mínimo possível de pessoas, porque o contágio é muito fácil, muito rápido. Uma pessoa pode contaminar várias outras pessoas. Então, nessa pessoa, se tiver com extremidade que sair e puder usar a máscara para prevenir de contaminar outras pessoas, ótimo. Só que a máscara é um produto muito mais difícil de se achar hoje do que o álcool gel. Por quê? Basicamente também. A produção vai toda para países que precisam, né? Eles compram tudo, né? Então, eu não sei se o governo teria alguma forma de... porque vai faltar para profissionais de saúde, para pessoas que precisam realmente, né? Para quem realmente precisa, não adianta caminhar na rua. O vírus vai crescer, isso é uma estatística, né? Ele está chegando, ele tem uma fase, né? Como todas as viroses, de aumento e depois tende a estabilizar e depois regredir. Então, vai aumentar. Só que as pessoas também não precisam entrar em pânico, né? O pânico gera tudo isso, né? Não se tem indicação de álcool, de máscara, desculpa, para pessoas saudáveis. Sim. Então, para pessoas contaminadas, ok. Para pessoas profissionais de saúde que entram em contato com pessoas contaminadas ou com risco, indicado também. Ou daqui um pouco a pessoa mora com alguém que tem o vírus ali, aí precisa também usar. É recomendável usar. Um pouquinho de bom senso aí nessa hora. Mas não é para todo mundo sair de máscara na rua. Ontem eu estive no centro de Caxias do Sul e tu já via pessoas caminhando com máscara, não é uma coisa, ok, quer usar, se sente mais protegido, mas não é o acessório da moda. Não é o recomendado, né? Vamos seguir as orientações de órgãos oficiais, né? O Ministério da Saúde, os conselhos de medicina, o conselho de farmácia, sempre tem informações oficiais, né? Então não é o momento do desespero, né? Compartilhar a informação correta, né? Muita gente fala assim também, eu já tô velho, posso morrer. Ou, eu sou novo, isso aí não me bate. Isso aí foi inventado. Pessoal, a coisa é séria. Todo mundo está falando, a gente fala, profissionais de saúde, o governo. Tanto que olha a perda que a economia está tendo, isso aí não é uma coisa inventada, né? Exatamente. Passamos daquela fronteira, né, Sérgio, da teoria da conspiração. Exato. Agora a gente está com um problema real, uma crise sanitária séria, e essas medidas têm que ser usadas nesse sentido. Pela tua experiência na área de formação, da química, da farmácia, enfim, tu acaba envolvendo várias ciências nesses teus estudos. Quanto tempo o vírus, o novo coronavírus, ele dura nas superfícies? Por que essa preocupação com o contágio? Tu sabe nos explicar? Olha, como é um vírus novo, não se tem dados oficiais de quanto tempo ele pode durar fora do hospedeiro, que seria o humano, né? Então, assim, vamos falar em o que se projeta hoje. Ele pode durar desde algumas horas até vários dias. Vamos falar até 5 dias. Não são dados oficiais, são estudos preliminares, né? Mas, então, ele pode chegar a dias de duração. Então, por isso também, às vezes, a importância de lavar as mãos, de usar álcool gel, quando entrou em locais de alto fluxo de pessoas. Então, tem que ter esses cuidados. Então, ele pode durar bastante, né? São até 5 dias. Depende de alguns fatores. Por exemplo, a superfície de contato. Se for cobre, se for metal, se for papelão, ele vai variar conforme a superfície que ele estiver em contato, conforme a temperatura e umidade do ambiente também. Mas de horas a dias. Perfeito. Pergunta da nossa telespectadora Ana Leschmann, que manda pela live do Facebook. O álcool 92.8, qual é a finalidade dele? E, enfim, é outro tipo de álcool. O que tu pode falar para nós do álcool 92? É um álcool de limpeza, mas ele não é um álcool bactericida. É um álcool para limpeza, o pessoal usa acaba usando para acender fogo, né? Sim. Mas a função dele é limpeza, remover gordura, álcool de limpeza, não é um álcool antisséptico, senão ele estaria escrito. Então, qual é o risco de usar esse álcool ali, por exemplo, nas mãos, né? Sim. Maior risco de irritação, tem 92% de álcool.
não tem eficácia para a destruição da bactéria, né? Tá. Então não é recomendado para usar nas mãos. É o que a gente falou, né? O álcool, tanto em concentração muito menor ou muito maior de 70%, tem o risco da ineficácia e da reação maior de intolerância, né, na pele. A dúvida da dona Ana Leschmann, que pode ser de muitos telespectadores, o álcool ideal é o 70. Álcool 70. Não encontrou álcool gel 70? Tenta o álcool 70%. Tá. Não encontrou, também não é para pânico ir no posto e comprar álcool. Álcool de bomba. Exato. Lava as mãos, procura evitar o máximo contato ali, né, depois de... A gente sabe essas recomendações que tem que seguir, né? 2 metros de distância das pessoas, lavar as mãos sempre que entrar, várias vezes ao dia, sempre que entrar em contato com uma superfície ou locais de alta circulação, nessa ausência álcool gel, por isso que o álcool gel é importante, né? Basicamente, quando você não pode lavar as mãos, usa álcool gel, né? Mas assim, não adianta usar qualquer produto, receita caseira, muita coisa ali que só você não sabe se está se protegendo e está aumentando em muito o risco de uma reação na pele. Pergunta também aqui que surge agora. Ibuprofeno. É uma questão que surgiu ontem, a gente veio pelo portal CNN, veio pelo portal Dotvel, a AFP falou disso também, que são portais internacionais. Qual é a classificação do ibuprofeno nessa circunstância do coronavírus e quais são outras informações que tu julga importante falar sobre medicamentos nessa hora de coronavírus? Ótima pergunta. Então, sobre ibuprofeno, né? A gente sabe que foi feito um estudo, né, publicado pela revista The Lancet, que é uma revista de respaldo internacional, né, na comunidade científica. E eles associaram, esse estudo foi feito na China, pacientes tratados, então, com ibuprofeno durante essa virose, né, o coronavírus, né, tiveram pioras no quadro da doença. Então, a The Lancet publicou, vários países já proibiram o ibuprofeno em caso de suspeita, não é para todo mundo, né, mas suspeita de gripe A, então não se use o ibuprofeno pelo risco de piora do quadro. Então, isso é um estudo ainda preliminar, mas com fortes indícios de que realmente seja isso, né? Então, ibuprofeno, eu diria até, derivados de ácido acetil salicílico, que é aspirina. E também corticoides. Corticoides são produtos... Só um pouquinho, Sérgio, que sem querer eu abri o CBN ao sem vivo problema. Aqui. Continua com o ibuprofeno aí. Então, o ibuprofeno não é indicado para pessoas com suspeita de gripe. É um produto, ibuprofeno, para você ter uma ideia, até a dose de 400 miligramas, gotas, é um produto livre de prescrição médica, né? Então, é um produto que você compra sem precisar de receita. Então, muito usado, Alivium, várias marcas assim, ibuprofeno gotas, ibuprofeno comprimido, né? Então, é importante tu falar para nós, independente da situação comercial que se passa nesse momento, a gente vê grandes empresas abrindo sinais de internet, a gente vê as pessoas fazendo concessões, e essa hora a gente pode deixar o merchandising um pouco de lado. O ibuprofeno é o composto, mas quais são os remédios, assim, o sujeito não vai chegar e não vai pedir um ibuprofeno. Quais que são os comerciais, assim, mais, vamos dizer, os mais batidos, os mais procurados, assim, que as pessoas procuram nessa hora, que não é indicado para coronavírus? Talvez o produto referência Alivium, muito conhecido, Advil, são várias marcas que tem, né? Eu lembro dessas duas agora. Sim, que são as mais, os comprimidinhos vermelho, aquele. Isso, geralmente as cápsulas líquidas, né? Que são de fácil absorção, né? Advil, Alivium, então várias marcas, né? Vários Buprovil, são muitas marcas de ibuprofeno. A gente tem que abrir, Sérgio, nessa hora para falar, porque o importante é a informação, né? Muitas vezes, tal marca, mas o sujeito não sabe nem o que é ibuprofeno e está tomando o Advil. Então, o vilão, por enquanto, vamos dizer assim, o que não se recomenda é o ibuprofeno, mas também, cuidado com derivados de ácido acetil salicílico, né? Aspirina. Olha ali, vários produtos têm aspirina, né? Aspirina também, muitos produtos são de venda livre, né? Pessoas que a gente acaba sabendo que usam, por exemplo, corticoides sem indicação médica, também pode piorar esse quadro, né? Então, muito cuidado, né? O que se indica hoje para sintoma viral ali? Quais os produtos seguros? Paracetamol, dipirona, medicamentos básicos para você conter os principais sintomas iniciais, que são a febre alta, né, e a tosse, né? Então, a tosse no coronavírus, né? Os principais sintomas leves, febre alta e tosse. Beleza. Tosse seca e incessante, né? Mas isso aqui não é um
pânico, né? Então, muito bom senso, né? Gente, eu tô com um pouquinho de tosse, eu dei até tossi um pouquinho Sim. agora, acaba me secando a garganta, mas, né, eu não tenho outros sintomas e eu não vou correr no médico porque eu dei 2 tossidas, né? Eu tive um espirro, eu não vou correr no médico, né? O que a gente tem acompanhado e que vamos dizer assim, Sérgio, que é o sintoma regente dessa história, muitos pacientes são assintomáticos, mas assim, é a febre, né? Acho que isso a gente pode Sintoma destacar inicial, né? que a febre seja assim, ó, a febre e a falta de ar são duas coisas Febre alta, tosse, daí quando começa é mais grave. Insuficiência Sim. respiratória, pode chegar até insuficiência renal, que daí o quadro pode se agravar. Então, a gente estava falando de isolamento, por exemplo, assim, ó, não é só pela gente, né? A gente sabe que, assim, as pessoas com menos de 60 anos e sem alguma doença pré-existente, pessoa diabética, hipertensa, tem mais riscos da doença se tornar grave. Mas vamos dizer assim, uma pessoa faixa de 30 anos, eu e você aqui falando, né? Sem nenhuma doença pré-existente, então, o risco do vírus se tornar sintomas graves, geralmente ele vai ser leve nessas pessoas. Ele é muito baixo. Mas a gente tem o vírus, a gente pode transmitir muito facilmente. Então, eu chego aqui, vou dar um abraço no meu pai, no meu avô, vou dar as mãos. Sem esses cuidados, uma pessoa com 80 anos ali tem um alto risco de mortalidade. Não tem uma alta taxa, né? Então, basicamente, assim, ó, vamos pensar, não em nós, às vezes, pessoas mais novas, vamos pensar num contexto, né? Nos grupos de risco. Quem que é o principal grupo de risco hoje? Basicamente idoso, né? Ou pessoas com doenças crônicas. Então, gravidez também tem risco maior, crianças que não têm o sistema imunológico completo, embora a taxa de mortalidade de crianças seja muito baixa, mas a transmissão delas é mais fácil, né? Então, vamos cuidar principalmente também, não só na gente, né? A transmissão, né? As pessoas de risco. Imagina se várias pessoas... O vírus vai uma alastra muito fácil, a contaminação é muito rápida. Esse que é a principal preocupação hoje. É uma progressão geométrica, né? O Exatamente. Vírus. Então, essa contenção. Então, quanto mais medidas... Cada país adota... O Brasil não tem medidas tão severas, né? Tá. A gente sabe que os países que adotaram medidas mais severas tiveram melhores resultados na contenção, como aconteceu com a Itália, né? Então, a Itália esperou chegar todos esses casos, né? Para adotar o que virou hoje, né? Então, a gente vê faltando UTI, faltando leitos, faltando estrutura num país de primeiro mundo. Desenvolvido. Então, vocês imaginem... Aqui. Num país na América do Sul que está chegando aqui, né? Então, esses cuidados aí, a gente tem que, né, Sérgio, entender a nossa capacidade de enfrentamento, entender as limitações do sistema de saúde e atitudes como essa conversa de hoje tendem a levar medidas de proteção para o nosso telespectador ficar ligado no que está acontecendo. Sérgio, a conversa está boa, mas o nosso tempo é limitado. Eu queria saber, no último bate-pronto, algo a mais, Sérgio, que tu acha importante levar para o telespectador? Quer ressaltar alguma coisa que tu já falou, um ponto principal, para dar um resumão e a gente fazer o fechamento dessa edição que abordou essa circunstância do álcool gel e da prevenção? Então, vamos lá, só relembrando. Álcool... Quer aplicar de novo para nós? Álcool, nós temos de 70% é eficácia, como a gente explicou, para romper essa lipoproteína, essa capa que envolve o vírus. A concentração indicada é 70%. Não adianta, ou muito pouco adianta, ou não se sabe quanto adianta usar outra concentração, seja maior ou menor. Então, mito de que o álcool 90, 96, ou até álcool anidro 99,9% seja melhor, não existe, né? A gente comprova Olha que, então, a importância da informação. Não é a graduação do álcool que vai fazer a eficiência na verdade dele. não é a maior graduação que vai fazer. A graduação correta é 70%. Então, quando você lê 70, ele tem 70% de etanol, álcool etílico, o restante de álcool. Essa é a concentração indicada, né? Pode ser usado tanto em gel, vamos aplicar aqui, só para mudar a consistência, né? Não vou fazer toda a aplicação, só vou espalhar na palma da mão, né? A gente sabe que não é. Sim. Que precisa espalhar um pouquinho melhor. Ou o líquido. Não sei se a gente vai conseguir enxergar, mas o líquido, a gente borrifou, ele também tem a mesma eficácia. Sim. Só ele é uma forma diferente. Então, assim, lavar as mãos com sabonete. Sabonete, então... Sabão a gente entende como sabonete líquido ou qualquer outro produto abrasivo, que também vai ter a mesma função do álcool gel. Na ausência ou na impossibilidade disso, álcool 70%.
cuidados básicos aí que a gente sabe, né? Então, evitar ali o contato com as mãos, se você teve, né? Então, procurar passar ou lavar as mãos, ou isso aí, distância ali de 2 metros recomendada das pessoas, né? Tocou em superfície, passa o álcool gel também, isso é um grande risco. Aglomerações evitar, mas principalmente assim também, acho que vamos pensar nos outros, né, nessa fase ali, pessoas ali que tenham suspeita, vamos ficar em casa, né, tipo, evite ao máximo o contato com outras pessoas, né, não precisa pânico, né, eu acho que já devem ter falado, o pânico acaba piorando a situação, né, Piora Thiago? toda a situação. Então imagina qualquer pessoa agora, os casos de gripe também comum vão aumentar. Todo mundo assim, vão fazer uma hipótese, já deve ter falado os médicos que vieram aqui, mas já pensou o plantão, daqui um pouco recebe 200 pessoas lá que deu um espirro, deu uma tossezinha, deu... A gente precisa ter esse cuidado nessa hora para prevenir a si próprio, para resguardar as equipes de saúde e para trabalhar naquilo que precisa. É por isso a prevenção. Exato, isso aí os médicos podem falar melhor, mas o risco, às vezes, se a pessoa está com um sintoma leve, corre até um local, que podem ter pessoas contaminadas, o risco de você se contaminar nesse local pode ser maior, né? Então, vamos usar o bom senso, vamos usar fontes oficiais, vamos procurar não compartilhar fake news, né? Álcool caseiro, álcool com gel de cabelo, tem muita loucura que a gente vê, né? Olha a importância dessa informação, o peso da fake news nessa hora é muito negativo, né? Então, tem coisa que circula no WhatsApp e muitas vezes a gente acontece inocentemente acreditando que aquilo que está na tela do celular muita ou gente no faz, áudio seja verdade, não é. Muita gente faz esse compartilhamento ali tentando ajudar, né? Mas nem sempre é, porque sai muita coisa, né? Sai muita coisa absurda, né? Então vamos usar fontes oficiais, vamos usar informações científicas, né? Vamos prevenir, ter basicamente assim, o que a gente precisa, cuidados, né? Então, cada um fazendo sua parte, vamos tentar conter ao máximo ou ser menos nocivo possível esse vírus, né? Essa eu quero ver um telespectador que prefere não se identificar, mas ele é lá do nosso bairro, do São Cristóvão, ele diz que tem absinto em casa e ele quer saber se consegue desinfetar a mão, porque o absinto tem 70% de concentração de álcool, é uma descontração, mas eu acabei de receber informação. Olha, teoricamente, algum efeito ele vai ter, né? Não é o produto feito para isso. Isso. E outra, né, Tiago, que a gente falou, o álcool 70, geralmente esse álcool que a gente vende, a gente procura para as mãos, é um grau que você pode usar na pele, né? Sim. É a mesma coisa, então, falar isso ou usar o álcool de posto. Não sei que concentração exata tem de etanol, o álcool de posto, né? Mas a gente sabe que é uma mistura e ele tem outros compostos, tem gasolina também, né? Mas não é porque tem 70% de álcool que pode ser usado. Então, o cidadão aí que perguntou, não, absinto, cachaça, uísque, o que for, não adianta aplicar isso, pelo menos do lado de fora, né? Pelo menos do lado de fora, não tem a mesma eficácia. Como as pessoas falam assim, se eu passar nas mãos, eu já tô matando vírus, imagina bebendo. Exatamente. Não é por aí, né, gente? Muito bem. Sérgio, a gente te agradece muito essa conversa, tu é um profissional, tu é um técnico, tu sabe o que está acontecendo com essa circunstância, essa boa informação a gente leva direto para o nosso telespectador que nos acompanha, de uma importância ímpar a boa informação nessa hora, e a gente vai seguir, amanhã teremos novas entrevistas aí acerca do coronavírus na nossa comunidade. Hoje à tarde vamos tentar fazer uma cobertura de um evento que vai ter na Câmara de Vereadores acerca dos procedimentos que vão ser tomados nos próximos dias. Ainda não sabemos se vamos estar, mas tentaremos. E de qualquer forma, o Conecta News vem se mantendo aí numa postura ativa para informar a comunidade, dar uma noção da seriedade do momento que ele exige e, ao mesmo tempo, pedir solidariedade e coletividade. Nós vamos encerrar a edição de hoje e você vai ficar com um quadro Acontece, que foi um treinamento realizado na semana passada na Câmara de Vereadores também para profissionais da saúde acerca dessa circunstância. Foi semana passada esse treinamento, então, para aí não ficar nenhuma dúvida, ele foi realizado antes da decretação da pandemia e de todas essas circunstâncias, mas foi realizado e a gente vai trazer essa informação para você. Mais uma vez, Sérgio, muito obrigado. A gente não se cumprimenta com as mãos para ficar aí a conscientização e a disponibilidade do Conecta News para você, profissional, que queira trazer uma informação importante para a comunidade nessa hora. Amanhã a gente retorna às 7h30 da manhã.